E olha só, gente, agora nós vamos continuar nesse assunto, né? Porque a gripe aviária acabou impactando financeiramente o setor avícola brasileiro. As projeções iniciais do setor é que o setor deixe de arrecadar 1 bilhão com a suspensão das exportações de carne de frango. Mas é preciso analisar todo o cenário, o contexto dos próximos dias e semanas, né? Para um cenário mais concreto. No entanto, uma coisa é certa, a cada momento a lista de países que restringe a exportação brasileira aumenta. Vamos falar agora com o Vitélio Brustolin, que está aqui com a gente. Ele é especialista em relações internacionais. Vitélio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui a disponibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto econômico, então, do embargo à avicultura brasileira, né? Qual que é o impacto econômico disso? Bom, nós temos algumas projeções no momento e elas dependem também do que o secretário Brum acabou de dizer, que essa crise fique restrita apenas ao Rio Grande do Sul, porque existem 7 focos sendo investigados no momento, alguns inclusive são no norte e no nordeste do país. 14% das exportações anuais de frango representam em torno que são de 9,96 bilhões, representam esse 1 bi que você falou, que é 1 bi de dólares, né? Agora, Carolina, o ciclo da criação do frango é só de 42 dias, então, por enquanto, não é ainda projetado um impacto muito forte para a economia, porque se continuar havendo contenção desse vírus e considerando o ciclo de vida, não deve trazer muitos transtornos para a nossa economia. É claro, 1 bilhão por mês é muita coisa, mas considerando o que aconteceu com os Estados Unidos nos primeiros meses desse ano, que foi uma verdadeira pandemia entre os animais silvestres, ainda está sendo pequeno o efeito, Carolina. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, como que o senhor avalia a postura dos países que já iniciaram aí, já anunciaram restrições relacionadas ao frango brasileiro, né? Se é uma medida técnica, política, talvez exagerada, o que o senhor acha disso? Não, não é exagerado. A gente pode considerar que o caso da China, por exemplo, que fez uma restrição para 60 dias, isso possa ser renegociado caso haja uma contenção dessa crise no Brasil. Esse prazo pode ser reduzido. Outros países não fizeram essa restrição para 60 dias e nem a fizeram tão abrangente que envolvesse todo o país, como a China fez. Alguns países restringiram apenas o Rio Grande do Sul. Agora, isso tudo é previsto pela Organização Mundial da Saúde Animal, é uma organização intergovernamental, ela não faz parte da ONU, mas ela é formada por associação de diversos países do mundo, tem sede em Paris, e essas restrições também estão previstas nos regulamentos, no direito internacional da Organização Mundial do Comércio. Então, os países podem tomar as medidas necessárias para proteger a saúde humana, animal e vegetal, desde que baseadas em princípios científicos, que é o que acontece nesse momento. Houve uma comprovação de contaminação por essa gripe aviária e essa comprovação é científica, não é um boato, não é algo que algumas pessoas acreditam, é algo que o Brasil vem sendo bastante transparente a respeito, Carolina. E como que essa queda na receita ela pode afetar a geração de empregos, o nosso setor, né, a cadeia produtiva avícola como um todo aqui no nosso país? É muito cedo para a gente falar isso, né? Até agora, 40 países impuseram restrições à carne de frango brasileira. Alguns deles, a maioria deles, fizeram essa restrição apenas ao Rio Grande do Sul. Então, não dá ainda para a gente ter uma visão mais concreta de qual será esse impacto. Considerando que o prazo de vida do frango, né, a criação e a comercialização é só de 42 dias, o impacto não deve ser tão elevado. Agora, a gente está falando, vamos falar em reais, agora a gente está falando em dólares, a gente está falando de uma perda de 1,5 bilhão de reais por mês em venda, em exportação de carne de frango do Rio Grande do Sul. É claro que se isso for
localizado no Rio Grande do Sul apenas isso trará impactos para os produtores do Rio Grande do Sul, mesmo que esse impacto seja por um tempo curto, Carolina. E tem precedentes de países, né, que conseguiram reverter embargos de forma rápida, eficiente? Será que o Brasil consegue seguir algum exemplo assim? Olha, essas restrições, elas vinham sendo adotadas contra os Estados Unidos, né? Isso encareceu, se a gente olhar para os efeitos de lá para depois projetar aqui, isso encareceu o preço, por exemplo, do ovo, né? Chegaram a comercializar uma dúzia de ovos por $12, o que vai dar mais de R$ 60. Agora, as medidas que foram adotadas lá não necessariamente serão reproduzidas aqui. Por quê? Os Estados Unidos investiram mais de US$ 1 bilhão para conter a crise que teve nos primeiros meses desse ano lá. E esse 1 bilhão foi tanto para a produção de vacinas para a gripe aviária, quanto para indenizar os produtores que tiveram prejuízos. Então, isso, se houver uma crise muito séria no Brasil, pode ser necessário que haja alguma ajuda do governo federal para repor as perdas dos produtores e também para incentivar pesquisas de vacina feitas nos nossos institutos, como o Butantan, por exemplo, Carolina. É isso, Vitélio. Acho que falamos um pouquinho aqui sobre tudo. Teve algo que eu não perguntei que o senhor queira aproveitar o espaço aqui para acrescentar? Não, só quero parabenizar pela cobertura que vocês estão dando para esse assunto. Realmente muito boa, parabéns. Maravilha, Vitélio. Obrigada, viu? E obrigada também pela participação, pela disponibilidade. As portas aqui estão abertas. Qualquer novidade, estamos aqui à disposição, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.